Glorificamos o teu nome, Senhor. Que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nesse local, para proclamar o teu nome, para render glórias, aleluias a ti, Senhor. Porque tu és a razão do nosso viver. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa, poderosa, neste lugar, Pai. Este lugar, Senhor, que nós estamos, Senhor, é casa de oração, Pai. Porque aqui está a tua igreja, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, porque tu tens, ó Deus, dado ordem aos teus anjos, Senhor, para guerrear contra todas as forças do inferno, Pai. Para que nada venha roubar a nossa paz, roubar a nossa mente, roubar a nossa alegria, Pai. E nós clamamos a Ti agora pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, Pai, para nos limpar, nos purificar, Pai, e estar limpo diante de Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para operar poderosamente em nossas vidas. Senhor, toma, Senhor, os louvores, Senhor, diante de Ti como cheio e suave para as narinas santas, Pai. Usa cada levita, Senhor, com poder e graça. Deus abençoa, Pai, ó Deus, o Teu servo, Pastor Júnior, que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa ele com poder e graça, Pai. E Deus, não deixa, Pai, em nome de Jesus, que nenhuma mente fique dispersa, Senhor. Mas que toda mente e coração esteja voltado para Ti, Pai, para receber aquilo que Tu tens para nós esta noite. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar um minutinho só. Nós queríamos colocar umas coisas importantes. Claro que aqui é um acampamento de jovens. E jovem tem pilha alcalina, né? 440. Mas nós queríamos pedir duas coisas. Primeiro é o seguinte, que respeite uns aos outros, né? Nas brincadeiras, porque alguém não gosta de muita brincadeira. Principalmente aí as pastas aí, né? À noite. E o recolhimento é meia-noite. E às vezes, né, se sobressai, vai. E essa noite muitos não dormiram. E alguns tiveram até que ir para casa para dormir. Então isso não é legal. É claro que tem que ter regras. É importante isso. Nós entendemos, vocês têm alegria, força, vigor, mas tem que ter regras, senão não funciona. Outra coisa, qualquer um que for sair para acampamento, por favor avise aos pastores antes de sair, aqueles que estão acampados. Porque é importante que nós somos responsáveis por vocês. Então, por favor, não saiam sem avisar os pastores onde está indo, o que vai fazer, porque fica difícil. E nós temos que prestar conta na vida de vocês a Deus, né? A igreja onde vocês vêm e aos pastores. Então é importante isso. Que qualquer um que for sair avise. Então, por favor, vamos manter a regra para que todo mundo esteja bem. Amanhã vai ter gincana, né? À tarde, para Dulce. Amanhã é gincana, né? Se quiser falar alguma coisa depois sobre a gincana, seria bom, né? Antes de começar o louvor. E aí, galera? Show, miga! Estou me acabando de frio. Amanhã a gente vai fazer assim. Hoje nós ficamos a tarde inteira, eu achei muito tempo livre. Quem concorda? Então pronto. Então não estamos sem porta, estamos com porta. Graças a Deus. Então assim, amanhã, de manhã, depois do louvor, a gente separa para debater em pequenos grupos. Gente, olha, eu quero parabenizar, Pastor Júnior. Obrigado. O senhor precisar ter visto aqui umas revelações aqui, gente, sábios assim, com autoridade, sentados no chamado. Eu fiquei assim, mais do que babona, graças a Deus. Então, assim, os pequenos grupos é muito show, né? Então vai ter aquela divisão lá para debate, pequeno grupo, depois vem para a plenária. E aí, amanhã a gente vai brincar somente de um jogo que é o Imaginação, que eu estou doido para brincar, porque a gente inventou uma imaginação gospel. Glória a Deus! Tudo gospel está na moda, você sabe, tudo gospel. Agora tem uma imaginação gospel. Tem que saber falar gospel. Então assim, aí a gente vai fazer uma imaginação, e aí vai ficar o almoço e tal. À tarde, quem quiser tirar aquela sonequinha, né? Não sei se todo mundo vai dormir hoje. Eu e o pastor Eduardo vamos ficar aqui. Depois da meia-noite
noite eu e o pastor Evilásio viraremos os carrascos. Vamos ficar assim, marchando mesmo, olhando, que tá dormindo mesmo. Não, eu e o pastor Evilásio vamos ficar aqui, né? Pra fazer com que vocês durmam. Se vocês dormirem, o pastor Evilásio vai ficar me segurando na garganta. Não, brincadeira. Mas aí, amanhã à tarde, a gente vai fazer, porque tem tantos jogos, e quanto mais somar pontos da equipe, é mais legal. E aí, à tarde, a gente vai fazer umas brincadeiras, outras brincadeiras bem show que a gente tem. Legal? Então, vai ficar um tempo livre até umas 3 horas. 3 horas a gente vai fazer aquela jogo das bandeiras, entre outras aí, bem legal. Tá bom, galera? Show, amigos! Amém? 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 Amém! Paulinho, querido, vamos louvar o Senhor. Cadê a banda? Cadê os levitas? Oh, glória a Deus. Fui trollado. Fui trollado.
mais gente ali, tá faltando gente. Rodrigo, Grupo 2. o Júlio, vem cá, Júlio. Grupo 2. Grupo 2. Vem cá, Evandro, pelo amor de Deus, Evandro, vem aqui. Vem pra cá, Paulinho, banda, já vem se ajeitando, Senhor. Que nós possamos adorar nessa mesma alegria. Será que você está disposto a entregar o seu melhor essa noite para o teu Deus?
Vai ser tão facinho. Vai ser tão facinho. Entrega o seu melhor para Deus. A banda está pronta. Glória a Deus. Vem cá, Paulinho. Não vou pedir para o pessoal tirar a cadeira, porque eu sei que... Mas vamos. Tá. Não, amanhã os pastores vão dançar. Amanhã vai ser os líderes do acampamento, a Magninha. Só ganho. Vamos orar pela vida do Paulinho. Fiquem de pé. Glória a Deus. Som. Estenda suas mãos para cá. Senhor, aqui está teu filho, ungido teu, Senhor. Usa o seu filho com poder e graça. Senhor, antes de mais nada, eu quero dar início a esse culto, Senhor, nessa noite, te pedindo perdão, Pai. Senhor, nos perdoe, Senhor. Papai, neste momento eu queria te pedir que o Senhor entrasse no coração de cada um e limpasse, o Senhor. Limpasse o nosso coração e desculpe os nossos erros. Desculpe as nossas falhas, Pai. Mas eu sei, ó Senhor, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Neste momento eu quero te pedir, Senhor, use teu filho com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue com sua cabeça baixada. Continue esse espírito. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que está acontecendo, pelas ministrações que já aconteceram. Sabemos que ainda tem mais, não acabou. Estamos na metade do acampamento. Deus, e o tema desse acampamento ele não é em vão. Eu acredito que ele não foi escolhido aleatoriamente, não foi um sorteio, não foi na sorte. O Senhor tem chamado esta geração para se inconformar. O Senhor tem nos chamado para ser esses inconformados. Eu acredito ainda mais que cada um que está aqui é por um propósito, tem um motivo. Glória a Deus. Todos que aqui estão. Eu acredito sinceramente que existe algo do Senhor para a sua vida relacionado a esse tema, inconformados. Pai, eu reconheço que em muitas vezes, muitos momentos da minha vida, eu tenho me conformado com as situações à minha volta. Quantas vezes não me conformei, Senhor, com pessoas que se afastaram dos teus caminhos? Quantas vezes não me conformei com amigos, ó Pai, que se afastaram dos teus caminhos, que ainda estão afastados? Quantas vezes não me conformei com uma situação que era conveniente para mim, que me trouxe benefício? Quantas vezes me conformei com a mentira? Mas eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui, nesse acampamento, para nos inconformar, para que seja mudado, para que essa história possa ser mudada, para que eu saia daqui inconformado. Querido, eu queria que você entendesse esse tema, inconformado. Eu não quero que você saia daqui inconformado com o seu pastor, inconformado com seus irmãos de igreja, inconformados com a sua própria igreja. Ah não, do jeito que está na minha igreja não dá, não, meu pastor, isso e aquilo. O Senhor não te chamou para isso. Você não está aqui para isso não. Seja
maldade, idolatria, inimizades. Não contra a igreja do Senhor, não contra a noiva, que é quem o Senhor vem buscar. Desculpe, queridos, mas nesses últimos dias, nesse último ano, o que eu tenho escutado de pessoas inconformadas com a igreja, com pastores, não é assim. Se revolte contra o pecado, se revolte contra o erro. Deus, começa em mim, Pai. Começa em mim e nas pequenas coisas, porque são as pequenas concessões, as pequenas coisas que eu permito no meu dia a dia. Uma mentirinha, uma coisinha pequenininha que eu julgo ser pequeno. São as pequenas coisas que abrem o precedente para as grandes coisas. E eu renuncio tudo isso. Eu não me conformo. Não me conformo. Aleluia! Queremos sair daqui inconformados contra o pecado. Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado, não se conforme Não se conforme com o pecado, com o pecado, com o erro, como o erro, com as pequenas as coisas. pequenas coisas. Amém? Amém. Seja livre. Vamos dar mais liberdade? Mais liberdade? Fala para você lá, mais liberdade. Mais liberdade. Fala para você de trás, mais liberdade. Mais liberdade. Aí, pergunta aí, o que está te impedindo de se mexer? O que está te impedindo de mexer? Tira tudo que está te impedindo de se mexer. Repreende agora. Sai todo espírito de cadeira. Fala para quem está aí agora com você. Ei, fala, ei. Chacoalha assim, ó, chacoalha. Ei. Fala para ele, você não é cadeira.
Então, se mexe. Se mexe. Ao vivo é assim. Isso acontece, né? Galera, eu queria aproveitar rapidamente. Não sei se você quer ficar em pé, se quer colocar a cadeira, se você quer sentar no chão. Algumas coisas que o senhor tem compartilhado comigo enquanto a galera ajeita ali. Quer sentar? Senta aí, galera. Muito interessante ter subido o microfone. Talvez a galera da organização está com a agitação, preocupada, né? Microfone, calma, vai, não sei o quê. Há um bom tempo que eu tenho servido ao Senhor com o Ministério de Louvor. Fugi por muito tempo. A minha família tem algumas pessoas que cantam. E cantam muito bem. E eu não estava legal. Quando eu cantava, rolava aquela suação, sabe? Ah, sai daqui com essa voz de nariz. Lá, credo. A galera ria, apontava. E eu fiquei na minha, recuei. E fazia
parte de uma igreja e sempre me convidavam para fazer parte do ministério de louvor. Não. Um dia num acampamento como esse, um momento fantástico, tremendo. Começou a acontecer um culto por volta de umas 7, 8 horas da noite. Esse culto acabou, acho que era umas meia-noite. A galera não queria sair lá de dentro. Não só dançando, mas adorando. Se entregando, se rasgando na presença do Senhor. E no meio desse culto, alguma coisa falou, vai lá, pega o microfone. E eu, não. Sai daqui, Satanás. Cala a boca, não vou te ouvir. Ah, Satanás. Vai lá, pega o microfone e ministra aquilo que está no seu coração. Para. Aí chega uma hora que eu me rendi. Eu peguei o microfone, a galera estava assim, já tudo no chão, ajoelhado, uns babando, outros chorando, uns já estava não sei na onde, outra dimensão, aí a mensagem de louvor tocando, tinha hora que cada um tocava uma música, cada instrumento ia com uma música, mas estava uma coisa tremenda assim, aí eu catei o microfone e comecei a ministrar, algo espontâneo, e sim, comecei a ministrar de louvor. Fui me aprimorando e tal. Até os dias de hoje. Tem anos, eu não sei quantos anos faz, é muito tempo. Mais 10 anos, acho, mais. E agora, recentemente, eu recuei. Não tenho ministrado mais com tanta constância. E aí, um grande amigo me questionou esses dias. Por que você não tem mais ministrado? Por que você não está cantando? Por que nos louvores lá na casa você não está mais presente? E cara, eu estou realinhando algumas coisas em relação ao ministério de louvor na minha vida com Deus. Mas eu mesmo não sabia o que eu estava realizando. E aí eu já abro um parênteses aqui, porque eu já vi muito músico fazer isso na igreja. Não, estou dando um tempo. Mas por quê? Não, estou dando um tempo porque... Não, estou dando um tempo. Mas não tem um motivo concreto. Mas eu fui do Senhor e eu comecei a me perguntar por quê? Por quê? Por quê? É verdade. E queridos, com 17 anos de idade, você não está preparado para muitas coisas, especialmente para ser rei de uma nação, concorda? Para ter toda a autoridade para definir quem vive e quem morre. E porque no começo da carreira dele ele escolheu servir ao Senhor e fazer o que era certo, Deus o abençoou. E tudo que ele fazia dava certo. Se ele se atrevesse a jogar futebol de botão, ele ganhava. Se ele fosse guerrear contra um povo, ele ganhava. Ele ganhou a confiança de soldados valentes, de generais, mesmo quando ele era um menino. Olha só que coisa especial. E durante muitos anos, ele teve sucesso na vida dele. Mas, num determinado momento, o orgulho bateu na porta do coração dele. Se você sentir que alguém do lado aí está dando uma baqueada, você abençoa a vida do irmão com uma cotovelada. Ele vai agradecer você. Ô glória! Quando você ouvir cleque na costela, você para, né? Mas, queridos, a palavra de Deus diz que depois que ele se sentiu orgulhoso, que ele achou que ele tinha adquirido toda a sabedoria, todo o sucesso, tudo que ele precisava, Deus deixou ele sozinho.
E a partir daí, a vida dele foi para baixo. E uma das coisas que eu aprendo, queridos, é que nos últimos dias, Deus vai chacoalhar o orgulho da igreja dele. A igreja de Jesus, acho que já adquiriu muitas coisas. Especialmente aqui no Brasil, que a gente não tem problema nenhum. O único problema que a gente tem é talvez se começar a tocar a banda aqui e tal, que negócio alto, algum vizinho vem e dá uma reclamada, mas aqui está tudo bem. Isso tira da gente a oportunidade de depender de Deus. Cada um aqui tinha 20 opções, ao invés de vir aqui nesse acampamento. Você podia ter ido em 50 acampamentos de igreja que você conhece. Você podia ter ficado em casa, feito uma viagem. Você podia ter feito um monte de coisa. A gente tem uma liberdade de escolha que pessoas que vivem em situações de risco como essa não têm. E é uma das coisas mais tristes que isso faz com a gente é deixar a gente orgulhoso. O louvor passa a estar ruim, o pastor passa a ser repetitivo, a Bíblia passa a ser cansativa, a rotina passa a incomodar. Sabe aquele negócio? Mas tem que todo dia fazer isso. Passa a ser cansativo, desgastante. E geralmente, queridos, se você fizer uma leitura fria dos momentos onde você mais teve crescimento espiritual e os momentos onde você mais caiu, você vai achar duas coisas. No momento onde você teve mais sucesso, você vai achar obediência. No momento onde você teve mais lentidão espiritual, você vai achar orgulho. Como aconteceu com esse fulano, como aconteceu com o pai dele, como aconteceu com tantas outras pessoas na vida. No momento em que as coisas especiais elas se tornam comuns dentro da gente, a gente acaba perdendo a oportunidade de continuar a crescer. E eu entendo, querido, que Deus vai usar pessoas simples, situações simples, cotidianas, para transformar a igreja dele. Muitas pessoas entendiam que o avivamento viria só quando os grandes atos, a grande gritaria, o pula-pula, e tudo isso é necessário, mas só quando isso acontecesse. E aí por diversas vezes isso aconteceu. No Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, por diversas vezes isso aconteceu. Mas a palavra de Deus diz que a marca que ficaria é que nos últimos dias o amor das pessoas esfriaria. E as pessoas elas seriam indiferentes, elas passariam a ser amantes de si mesmas, fariam para si líderes e pastores. Elas seriam tão terríveis que elas iriam dizer o que os pastores iam pregar. Elas fariam para si líderes. Isso está acontecendo? Está acontecendo. E a coisa mais simples que revoluciona e que vai na contramão disso são coisas como o que aconteceu hoje aqui. É o amor, é o abraço,
Essas coisas estão de graça por aí. É a oração. É o pegar o irmão e falar: queridão, vamos. Não para. E não só isso, mas quando você fizer isso, você encontrar do outro lado um coração humilde, que aceita o abraço, que aceita a oração e que aceita a instrução. Eu queria falar especificamente disso, querido. Porque de verdade, a gente até sabe abraçar, mas a gente não sabe se abraçar. A gente até sabe orar, mas a gente não sabe receber uma oração. A gente sabe ofertar, mas a gente tem uma dificuldade enorme de receber uma oferta. Eu fui uma vez pregar numa igreja em Vinhedo, e era, queridos, assim, eu tenho um emprego, tenho um carro, né? Tenho uma estrutura de vida. E eu fui pregar numa reunião de adolescentes. Eu sei como adolescente anda na pindaíra. Sim. Eu sei, já fui um adolescente, né? Para tomar o sorvete da festa do figo, que é aquele que é o sorvete de gordura hidrogenada, né? Sabe como é que é? Você pega a gordura hidrogenada e aí eles misturam com um líquido, uma química mirabolante. Você não sabe o que tem dentro daquela garrafa colorida, né? Você escolhe por cor. Você tem o roxo, o vermelho, o verde, o laranja, todos têm o mesmo gosto. Você já percebeu? Mas você escolhe a cor. Custa R$2. Mas você tem, né? Chegar lá no pai, fazer toda aquela coisa, rotina semanal, lá para arrumar os R$2 para ir tomar aquele sorvete de gordura hidrogenada com cor verde, por exemplo. Eu fui pregar nessa reunião de adolescente, eu dei testemunho da minha vida, e como Deus tinha me curado. E no final eles vieram me dar uma oferta. E eu me recusei a receber. Recusei de verdade. Assim. Aparentemente, na minha mente, né? Eu estava falando, não faz sentido nenhum. O adolescente que ele foi e deu a oferta, para mim ele vai ficar sem comer o pastel. Eu preferia ter ofertado para ele comer o pastel, tomar o suco, fazer alguma outra coisa, do que ele ofertar sobre a minha vida. E eu não aceitei, eu fui embora. Agradeci imensamente, a liderança, eles vieram, insistiram 2, 3 vezes. Eu, não, fica com a minha oferta para vocês. E depois, refletindo e ouvindo outras mensagens, eu percebi que eu impedi aqueles adolescentes de serem abençoados. Eu não sei receber oferta. Não sei. Porque uma oferta ela só existe quando você dá para alguém que recebe. Não é assim que funciona? Quando você oferta e não chega lá, não existe oferta. Isso tem outro nome na palavra de Deus, chama orgulho. Quando alguém vem e quer te abençoar com uma instrução e você não abre os ouvidos, não. Você pode dar o nome que for, você pode falar, estou ocupado, ou sei lá, essa pessoa, né? Mas se é uma pessoa de Deus, você se recusa a receber, isso tem outro nome, chama orgulho. Se alguém chega para você e fala, você precisa, querido, você precisa romper com isso. Deixa eu te ajudar e você não aceita essa ajuda. Isso tem um nome, chama orgulho. E a palavra diz que a queda de Uzias começou não quando ele estava bem, mas quando o orgulho subiu na cabeça dele. Eles têm pessoas que são levantadas
para ter muito dinheiro, para abençoar muitas obras. Tem pessoas que são levantadas para isso. A cultura judaica diz o seguinte: olha, Deus criou o rico e criou o pobre. Sabe para quê? Para as pessoas se entenderem nessa terra. O rico tem que zelar pelo outro que não tem. E o outro que não tem que receber. Porque foi para isso que ele fez o rico. Para poder semear na vida dele. E a nossa vida está tudo torto, tudo torta, tudo diferente. Tudo cheio de orgulho. A mensagem que Deus me deu, o título, foi chacoalhando o que é abalável para ficar com o que não é abalável. Ou que não pode ser abalável. E o texto que eu estudei nem era esse. Estava lá no Novo Testamento. E durante o louvor o Senhor falou comigo. Está na hora, querido, da gente tirar um pouco do nosso orgulho. Eu lembro que, para mim, durante muitas vezes, todo acampamento foi um desafio. Foi um desafio. Porque Deus fala comigo no silêncio. Definitivamente acampamento não é um lugar que você fica quieto. Né? Não dá. Né? Quando você está quieto, você fala, ninguém está me vendo aqui atrás dessa pilastra. O Paulinho dá uma olhada assim. Ô, queridão, vem aqui para frente, pular, tira essa cadeira. Aí você estava até orando nessa hora, não era orando para Deus abençoar o louvor, era orando para Ele não te ver atrás da coluna e Ele te viu. Olha só, como inimigo, né? O inimigo tenta, né? É o inimigo, né? Você estava explicando, o inimigo fala com a gente, né? Nessas horas, né? Tá sério. E eu lembro que um dos acampamentos, o maior romper de orgulho que eu tive talvez na minha vida foi levantar a mão. Para alguns é pouco, né? Para quem nunca levantou é muito. Para quem tem facilidade para pular, levantar a mão não é nada. Mas para quem gosta de ficar sozinho no canto, ouvir Deus falar na sua, você levantar a mão é um desafio. Você não sabe o quanto custa. Mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade de derrubar o orgulho. Deus, se eu me sinto confortável assim, eu sinto que o Senhor fala comigo assim, dessa vez eu vou fazer diferente. Vou levantar minha mão. Aí você vê, aí vai doer, aí você levanta. Não doeu ainda, mas vai doer. Aí você fica assim, não dói. Aí daqui a pouco você vê que é gostoso. Não que não seja gostoso você ficar sentadinho no seu canto. É um gostoso diferente. Né? É uma pequena vitória. Daqui a pouco você está fazendo algo diferente. Daqui a pouco você está até cantando. Olha só. Daqui a pouco você está até cantando. Você já, né, tal, já quase sabe a letra. Tem algumas pessoas que já conseguem até cantar e bater palmas sincronizadamente. Já, né? Nem todas. Tem algumas que demoram um pouco mais treinar, né? Treinar. Aí a pessoa bate palmas e não consegue piscar. Tem toda uma dificuldade de sincronia, né? As coisas acontecendo. Mas, querido, de verdade, a única pessoa que se importa com o que você está fazendo ou deixando de fazer é você mesmo. Você e o seu orgulho. Deus não se importa. O irmão do seu lado não se importa. Quem está aqui na frente, muito menos. Não dá nem para ver. Está tudo escuro. Né? Tudo embaçado. Tudo embaçado, turma pulando.
E eu anotei aqui algumas coisas que você deve prestar atenção quando você for a pessoa que Deus estiver chacoalhando nessa ocasião. Lembra que nos últimos dias Deus vai chacoalhar as pessoas, dentro e fora da igreja. Aqueles que não são, vão se definir que não são, e aqueles que são vão chegar mais perto dele. E quando você tiver um chacoalhão de Deus, lembra que chacoalhão nem sempre é bom, né? Chacoalhão às vezes custa pra gente levantar de mão, pode ser um pouquinho, pode custar muitas coisas. Mas eu anotei 5 coisas aqui que você deve lembrar quando Deus estiver te chacoalhando. A primeira delas é que você deve compartilhar o chacoalhão. O que é isso? O que é compartilhar o chacoalhão? Quem não levantar a mão, tem polícia na área. Né? Bem na hora, viu? Quem não levantar a mão vai ficar definitivamente algemado. É só um aviso. Algema a mão lá no teto, né? Eu quero ver não levantar a mão. Quando Deus estiver te chacoalhando, querido, lembra, Ele não está fazendo isso para o mal, Ele está fazendo isso para definir a sua vida. Compartilhe o chacoalhão. Compartilha com alguém o que Deus está fazendo com você. Tira a dúvida. Você vai descobrir que sempre tem alguém passando por alguma coisa parecida com você. Você nunca está sozinho. Deus sempre está falando com alguém. Uma certa vez tinha um profeta que ele se achava bacaninha demais. E ele estava no meio do furacão, a turma perseguindo. Ele falou, ai, vão me pegar e tal. Só tem eu aqui. Eu sou a última bolacha do pacote. E a bolacha é passatempo. Que é aquela bolacha deliciosa que acaba tão rápido. E ele achava que ele era a última passatempo do pacote. Deus chega para ele e fala, ô queridão, tipo você assim, tem mais 5.000. Só para começo de conversa aí. Você nunca vai estar sozinho no perigo, você nunca vai estar sozinho na sorte. Então compartilha com alguém. Deixa que as pessoas de Deus entrem na sua vida no lugar de orgulho. Então quando Deus estiver falando com você, te sacudindo, que a sua cabeça está virando, chama alguém para perto. Não passa sozinho. Segunda coisa, ouça o conselho daqueles que sobreviveram ao chacoalhão. Algumas pessoas, acredite, eu sei que às vezes a nossa mãe diz que a gente é muito especial, né? Que a gente merece o leite com Toddy morninho na cama. Porque não existe filho melhor. Ô, Michele. Eisa Neto. Na caminha, no TT. Aleluia. Mas acredite, tem gente que já sobreviveu sem tomar leite morno com Toddy. É verdade. Se tinha o leite, já estava na bênção, né? O Toddy, então. Querido, compartilha. Compartilha com alguém. A palavra diz que a gente precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Tem um ditado que diz que existe muito mais poder num dedal de lágrima que num barril de lógica. Ao invés de você ficar tentando se explicar, achando gente para te ajudar a explicar, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, se quiser. Já experimentou chamar um irmão para orar junto com você, chorar com você?
Querido, tem um poder transformador que você não imagina. 2 semanas atrás, eu estava passando por um momento que, de verdade, você vê o nível de dificuldade, eu fiquei sem comer. Eu não posso ficar sem comer, não sei se vocês perceberam isso. Eu não posso. Tem pessoas que falam, aleluia, que eu não consigo comer, porque finalmente, né? Vamos aí, recebendo, né? Receba, né? Para você uns 40 dias, Jesus, mais ou menos. E 2 dias, queridos, eu não estava conseguindo comer direito. Eu estava aqui e enxergava do outro lado. Não era pelo Espírito. Não é normal. Eu lembrei que eu podia pedir oração, né? Olha só, a gente pode, pastor também pode pedir oração, sabia? É verdade. Dói, é igual a história de levantar a mão, né? No começo dói, depois você vê que as pessoas, elas oram também. Não é só o pastor que sabe orar, os irmãos oram também. Algumas pessoas começaram a orar por mim, eu estava com uma decisão difícil no trabalho lá para tomar. Queridos, assim, milagrosamente, Deus respondeu através da própria situação e mudou aquilo que estava se apresentando diante de mim. Só que isso só aconteceu quando eu chamei alguém para participar comigo. Deus sabe o que está no nosso coração. É verdade. Só que tem uma coisa que Ele criou e que custou só a vida do Filho dele, que foi a igreja. O reino dele e o povo dele. Tem pessoa que não entende o poder que existe dentro da igreja, que existe uma reunião como essa. E o poder que está dentro da igreja, querido, ele é tão grande que os demônios ficaram tudo lá, tentando segurar as portas do inferno, tentando trancar, botar madeira atrás, compensado, encostar as cadeiras. Mas a palavra diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Jesus. Então, se o capiroto está tentando, querido, você compartilha com o irmão, formou igreja. Olha só, viu que não é difícil? Se você está sozinho, é um filho de Deus. Se tem mais alguém, é igreja. E tem mais poder no dedal de... Vou repetir para você lembrar. Existe mais poder num dedalzinho de lágrima. 2 lagriminhas enchem o dedal. Quem não sabe dedal é aquele negócio que põe no dedo. Muitos revelamentos nesse acampamento. Foi um revelamento, né? Surubins voando para todos os lados, trazendo as revelações. Eu, pastor Caio, né? Um dedalzinho de lágrima tem mais poder do que um barril de lógica. Ao invés de ficar se explicando, tentando achar razões, achar pecado, chama alguém para participar com você. Chama alguém de Deus. Quarto, fique perto de Deus. Quando Deus te chacoalhar, querido, essa é a melhor hora. Não para você se assustar com Ele e falar, ai, o que está acontecendo? Deus não me quer. Se Deus está mandando a prova é porque eu estou em pecado. Eu vou achar meu pecado, depois eu volto. Tem um ditado alemão que diz que só tem 2 coisas que fazem a raiz de uma árvore crescer. 2 coisas. Raiz é aquele negócio que é para baixo, né? Outro revelamento, né? Só tem 2 coisas.
Coisa número 1. A árvore não ter água suficiente onde ela está. Então ela manda as raízes para ir buscar. Aqui nessa região tem um monte de eucalipto, né? Lá, tal, dos lados, né? Às vezes você dá uma enxadada aqui, você acha uma raiz de eucalipto, o eucalipto está lá no chinchino. E ele manda a raiz aqui. Porque ele precisa puxar água. E a segunda coisa que faz a raiz de uma árvore aumentar, para ela ficar mais firme no chão, são as tempestades. Quanto mais o tronco da árvore tende a balançar, esse movimento estimula a árvore a lançar as raízes para baixo. Então, querido, se a sua vida está faltando água, você está meio baixinho, meio fraquinho, não está na sua melhor forma, espiritualmente, né? Na melhor forma física, eu sei que muitos não estão. Fala a Deus. Fala mesmo, céu. Se você não está na sua melhor forma espiritual, está faltando água, é hora de lançar raiz. E se a tempestade está chacoalhando você, pode não ser a tempestade, pode ser o próprio Deus querendo que você forme raiz mesmo. Então deixa o seu organismo espiritual reagir a isso. Não para ele. Quando a gente vê uma situação de perigo, cara, é automático você tirar o pé do acelerador e meter o pé no freio. Não é assim que funciona? Em se tratando de Deus, cara, acelera para você ver o que acontece. Tromba com ele. Não perde a chance. Insegurança na presença de Deus é bom. Quando você parar de ter respostas para as perguntas, é bom. O ruim é quando você tiver respostas, até porque Deus não perguntou. Orgulho dentro da própria cabeça. Amém? Amém. Dá uma abençoada na pessoa do lado aí. Dá uma sirianda nela, né? Me canta na outra pessoa lá. E terceira coisa, e quinta coisa, né? Depois da quarta vem a quinta. Não, a terceira. Agora é a quinta. Então, primeira coisa, compartilhe o chacoalhão. Segunda coisa, que eu não falei. Por isso, sua conta está ótima. Segunda coisa, nunca aperte um botão durante um chacoalhão. Vou dar um exemplo aqui para você. Pega a mesa aí, vai lá, garoto, tá chacoalhando aqui, vai, regula o som aí, pá, ele vai tentar, não vai conseguir. Uma das coisas que o pastor Isaac sempre fala lá na igreja, sob pressão, nunca falar que ele está falando pouco, né? Só todo culto ele falar isso, não dá para decorar. Sob pressão não tome decisão. Querido, se você não tiver o discernimento de que Deus está falando ou já está te apontando para uma solução, não decida ainda. Uma coisa é ele te chacoalhar para ele te trazer na presença dele, outra coisa é ele te chacoalhar para você soltar as coisas que estão penduradas em você. Eu já vi muitas vezes, assim, a gente tem inúmeras experiências com jovens e adolescentes, que quando começam a descobrir alguma coisinha de Deus, assim como foi com o dia, ficam orgulhosos. E o orgulho de Deus resiste, né? Eu já contei para alguns, em uma reunião bem privada, vou abrir um assunto assim que é bem
é bem da nossa igreja mesmo, da nossa comunidade. Mas quando está só a igreja, está tranquilo, né? Tudo igual, né? A gente tinha uma reunião lá em casa de célula durante um tempo. E tinha alguns queridões lá. Eu não toco violão. Eu não toco, aliás, não toco nada, né? E eu nem tento, porque as pessoas não deixam, né? Elas protegem o reino de Deus. Eu pego o violão e falo, não, daqui que eu toco para você. Aleluia. E a gente sempre dependeu dos outros para ter louvor lá em casa, né? Então, resumindo, né? Ou você tem que botar um CD, e aí CD as pessoas começam a cansar logo, né? Porque na Paula Valadão enjoa, né? Você ouve uma vez, tudo bem, uma vez, duas, aí na terceira que você ouve aquela música, você fala, por que ela faz assim, toda vez, né? E por que ela termina? Aleluia! Aí você começa a não prestar atenção mais na letra e presta atenção nas voltinhas, né? A turma começa a enjoar. Então quando tem um violão, fica... Para o pessoal mais exigente, pessoal mais apurado, ajuda, né? Ajuda. E tinha todo mundo que fala, não, vou ficar mais um pouco. Mas tem aquelas pessoas que têm aquela liderança dentro de si. Assim, elas atraem. E o que começou a acontecer? E esse queridão tocava violão também. Uma benção. E falava bem também. Sabe aquele completo, né? Dança, faz batuque. Vem com ar-condicionado, direção hidráulica, tudo. E além de tudo era bonito. Olha só, né? Aí a gente tinha essa reunião lá em casa e no final ele trabalhava, ele ganhava um bom dinheiro. E no final a gente sempre fazia uns pão com linguiça lá, né? Imagina, tinha gente que trabalhava, tinha gente que não tinha um pau para gato, né? Então a gente fazia um pão com linguiça lá, que todo mundo podia comer, eu podia financiar para todo mundo, não tinha problema nenhum, não faltava, né? Refrigerante bacana, xereta, esses novos alternativos que não tinha lá, né? Eu vi um chamego, né? Guaraná, Tuiutaba, cidades que você nem conhece, né? Você descobre o Brasil através de refrigerantes, né? São refrigerantes geográficos, né? Você descobre Boituva, tinha refrigerante Furlan, que é de Cosmópolis, famoso, né? Pessoal da região aí teve só teve uma lembrança do passado. Não, Guaraná Jesus agora é para elite, né? Depois que a Coca-Cola comprou, só Jesus na causa, né? E aí, queridos, eu sei que uma vez, por que toda vez a gente fica comendo aqui na sua casa? Porque a gente já está aqui em casa. A gente está aqui em casa, come aqui em casa, né? Não tem lanchonete na frente da minha casa. Quem viu onde eu moro tem um pasto na frente da minha casa. Ah, tá, mas é chato, a gente queria sair também, a gente tem dinheiro. Não, fica aí hoje, fulano. Não, fica aí com a gente. Fica aí. Eu sei que durante um mês eu consegui que todo mundo ficasse. Depois ele falou, tudo bem se a gente for sair, for comer um negócio diferente. O pessoal que trabalha queria ir no Outback, fazer uma coisinha especial. Não, tudo bem, mas eu vou, se vocês não se importarem, eu vou ficar aqui com os adolescentes, né? Porque depois eu tenho que dar carona para eles, fazer todo aquele negócio que de adolescente faz, né? Caramba. Ela mora lá no DIC 6. Passe em Indaiatuba, passe Estados Unidos, aí chega o DIC 6, né? Assim, distância incalculável de Campinas. E, gente, se você não comer em casa, assim, depois, uma fortuna, você vai pra lá, vai pra cá. Tá? Uma vez assim, outra vez eles também queriam ir para fora, outra vez, deu 2 meses, eles toda vez iam para a célula e depois iam para fora. Queridos, eu sei o que aconteceu. E um belo dia eles saíram da célula na minha casa e foram parar lá no Itatinga. Porque a cada dia
que estar com o grupo ficava chato, porque tinha mais diversão fora, a cada vez eles ficavam mais afastados do propósito que mantinha a gente ali dentro. O que o orgulho faz na vida de uma pessoa, ela não percebe até que ela tenha perdido tudo que ela conquistou na vida da humildade. Sabe quanto tempo eu demorei para descobrir essa história? Anos. Anos depois, um deles veio visitar a gente aqui na igreja, me viu pregando, e a hora que eu desci, eu não sei se a mensagem tocou, o que foi, a hora que eu desci, ele veio falar comigo de perdão, porque a gente fez uma coisa que você nunca imaginou que a gente podia fazer. Não, tudo bem e tal, eu achei que era aqueles negócios, né, falei do tamanho da sua orelha, alguma coisa desse tipo. Meu amigo, a hora que ele começou a contar, eu fiquei de queixo caído. E eu perguntei, cara, como isso aconteceu? Onde foi que eu errei? Porque, cara, eu sou o líder, como que eu não estou vendo uma coisa dessa? Não é possível que eu não estou vendo isso. A gente que está na frente, a gente tem a responsabilidade de fazer uso da visão privilegiada que a gente tem. Por exemplo, aqui eu estou vendo todos vocês. Então a gente assume que essa responsabilidade ela torna um negócio tão forte que se você fracassar, a culpa é minha. E deve ser assim. Não é ruim isso. Porque é melhor que tenha alguém assumindo a culpa diante de Deus e falar assim, como é que eu melhoro, como é que eu busco essa pessoa tal, do que pessoa nenhuma. Sabe o que essa pessoa falou para mim? Não fez nada. A gente pegou o carro, saiu da sua casa e foi para lá. Nós escolhemos fazer errado. Só que eles escolheram aos poucos. Um dia era no Outback, aí na volta passava para tomar um café em algum lugar. Outro dia era em tal lugar. Aí eu comecei a perceber que quando a célula demorava um pouquinho mais, eu já ficava meio com paniquito assim. Não termina. Vamos fazer um louvor no final? Meio cansado e tal. E era ele o cara do violão, né? Um deles. Eu não toco? Tá bom então. Várias vezes eu fui dormir chateado. Puxa, Deus, onde que eu estou errando? Então, queridos, cuidado. Se tem alguma coisa acontecendo, você percebe que a sua vida está mudando, você fica indisposto com algumas situações, não decida ainda. Pode não ser a hora. Às vezes a gente acha, em um determinado momento, que nós estamos escolhendo certo. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos que levam para a morte. A palavra de Deus diz. Se você, nessa hora, você não tem clareza que Deus está falando com você, algo que você deve decidir, não aperte o botão. Espera Deus te solidificar. E se você acha que tem alguma coisa errada, chama o irmão para perto. Traz o irmãozinho para perto. Fala, irmão, ora por mim. Chora comigo, faz alguma coisa comigo. Então, não decida nada quando a sua vida não estiver estável, quando você estiver balançando. Seja Deus te balançando uma situação. Cuidado. E o quinto, busque sempre a história de alguém que tenha sido mais esticado que você em alguma área. Sempre tem alguém que tem uma vida mais difícil que a sua. Acredite. Se é difícil arrumar a cama e a sua cama é de solteiro, sempre tem alguém arrumando uma cama de casal. E queridos, aquela história do elástico
aquele lençol com elástico. Jesus, amor. Eles fazem o elástico do tamanho da metade da cama, né? E acham que a gente tem a obrigação de saber fazer ele caber. Especialmente os homens, né? Uma vez a Angélica falou pra mim, já foi embora, pra levar as meninas, né? Ela falou, arruma a cama. Eu arrumei. Depois ela falou que não servia pra nada, né? Arrumar só, teve que arrumar tudo de novo. Porque tem um lance, né? Que tem que ficar a mesma medida dos dois lados, né? Eu não sabia. Pra mim, o lençol sobre a cama é o objetivo do negócio, né? Um lençol de baixo e um de cima, 2 travesseiros no nosso caso, né? Tá na bênção. E não, né? Aí outro dia ela pediu pra eu passar pano na casa, eu passei. E eu lá, né? Dando glória, né? O marido, quando a mulher pede pra gente fazer serviço de casa, a gente ora e tal, né? Agradece o Senhor por aquilo e tal. Porque muitas são as provações nessa terra, né? Mas o Senhor nos livra de todas, menos dessa, né? Menos dessa. Aí eu passei o pano e tal, né? No final estava ensopado, né? Tal. Cheguei lá na cozinha, né? Aquela banca de machão. Faca no dente, né? Missão dada, missão cumprida. Quantas vezes você passou? Eu passei uma vez. Passei o pano. Eu passo 3. Volta lá e passa 2. Simples, né? Aí 3 eu também já achei um exagero, né? Eu falei, nem pra lá nem pra cá, vou passar mais uma, fica 2. 2 é a média do brasileiro, eu acho, na minha pesquisa que eu fiz. Querido, sempre tem alguém com uma vida mais difícil que a gente. Não acho que a sua vida está ruim. Eu sempre vejo, queridos, olhando, né, as pessoas que já passaram pela comunidade ou lá em casa. Eu já vi histórias de pessoas que foram abusadas por pai, foram abusadas por tio, por irmãos, pessoas abusadas mentalmente por palavras, pessoas que sofreram acidente, tomaram tiro e caíram de escada, né? Quebraram quase tudo. Eu sempre vi histórias assim, de pessoas que passaram por situações difíceis, de perder um filho, perder os pais, perder alguém.